Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre nós estamos quase encerrando o nosso assunto sobre a carreira que nos está proposta. Hoje nós estamos aqui na 12ª aula falando sobre a bendita esperança, a marca do cristão. Um assunto bastante importante, um assunto escatológico. Mas vamos iniciar para que a aula não se torne longa, não é verdade? É desta maneira, nós queremos aqui trazer umas aulas curtas, mas que sejam bastante entendíveis para os irmãos, né? Você sabia, meu amado irmão, que é a esperança que nos mantém firmes, prosseguindo na carreira a caminho do reino de Deus? É verdade, é a esperança que nos mantém firmes. Por quê? Porque mesmo diante de todas as tribulações pelas quais nós possamos passar, ela nos leva para um futuro desfecho divino que vai se cumprir verdadeiramente e fielmente ao que está escrito e proposto na palavra de Deus. O texto de Tito, desculpem, ele descreve fielmente o assunto tratado nesse trimestre, que é a carreira que nos está proposta. Tito 2, de 11 a 13, ele diz assim: porquanto a graça de Deus, ela se manifesta salvadora em todos os homens, meus amados irmãos, educando-nos para que, renegadas, vejam bem, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, nós possamos viver no presente século, ou seja, hoje, nos dias de hoje, a sensata, a justa e a piedosa vontade de Deus, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grandioso Deus e Salvador Jesus Cristo. É assim que nos traz a palavra de Deus. Ela fala ali desde o início da nossa jornada da santificação, e ela conclui com a bem-aventurança da esperança, uma bem-aventurada esperança, meus amados, o que nos dá solidez, firmeza, mesmo em meio a incertezas pelas quais nós possamos passar nestes tempos aqui. Hoje, meus irmãos, nós veremos que a nossa base é Cristo, e é Ele que estrutura a alma do cristão. É desta forma. E que esta estrutura que é Cristo, ele age desde a primeira geração de cristãos que passaram por sofrimentos sem igual, meus amados. Mas eles existiram. Hoje também, em nós, em nossas vidas, ele age e trabalha. Por quê? Porque nós temos a esperança na promessa de Cristo, na promessa de Deus, a glória que ainda há de nos ser revelada. É isso? O texto sugerido para a nossa aula de hoje está em Romanos 8, de 18 a 25. Nós não vamos fazer a leitura deste texto, mas vamos fazer uma análise geral da sua perícope e dele também, o que deixará bem claro o nosso assunto de hoje. E numa inicial análise desta perícope aqui, nós percebemos que em Romanos 8:1, meus irmãos, Paulo diz: agora já não há condenação nenhuma para os que estão em Cristo Jesus. Olha como ele é bem direto. Nós precisamos estar e permanecer em Cristo para que nós façamos jus à sua graça. Não é vivendo e convivendo no pecado que nós faremos jus à sua graça. Não é desta maneira. Lembram das aulas passadas que nós tivemos? Ele nos santifica no batismo. E aí nós precisamos manter a contínua santificação, porque nós sabemos e aprendemos já nas aulas passadas, que esta santificação ela é progressiva. E ela vai assim até nós chegarmos na santificação perfectiva, que aí ela virá somente com a vinda, com a glorificação de Cristo sobre as nossas vidas. Nós vemos também que quem se permite ser dominado pelas vontades da carne, meus amados irmãos, não agrada a Deus. Não agrada a Deus, está lá em Romanos 8. E isto fica mais claro ainda lá em Romanos 13. Romanos 13 deixa muito mais claro
meus amados. Esse texto ele fala que se nós vivemos segundo a carne, nós caminhamos para a morte. Mas se nós vivemos pelo Espírito, nós estamos mortificando a carne e o corpo, né? E aí certamente nós viveremos. Com isso, nós entendemos claramente, meus irmãos, que o verdadeiro cristão, ele é filho de Deus. E a ele está reservado a plena manifestação divina. 1 João 3,2 diz assim claramente: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Muito claro. Hoje nós temos o Espírito Santo, com seus frutos, com seus dons e tudo o que ele pode nos proporcionar. E isto não é apenas evidência de sua atual salvação, não é apenas evidência disso, porque nós todos sabemos que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? Nós sabemos, todos somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são de Deus, meus amados. Isso fica muito claro. Não podemos viver em pecado quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8,14 nos diz assim. E assim, esta é também, meus amados, a nossa garantia da herança futura, que consta lá em Efésios 1, 13 e 14, Efésios 1, 13 e 14. Ela também deixa isso muito claro, né? Que fala que em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, acreditou, creu, fostes selados pelo Espírito Santo. Você creu, você começou a estar, a permanecer, a ficar com ele. Você foi selado com o Espírito da promessa, Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Essa palavra deixa muito claro, nós entendemos claramente. Nós, a partir do momento que temos esse encontro com Deus e nós o buscamos e perseveramos e continuamos lutando, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E a promessa nós sabemos qual é. Agora entendam, meus amados, que não é a esperança que nos salva. Nós precisamos deixar isso muito claro. Não é a esperança que nos salva, mas a esperança, ela acompanha a salvação, porque a salvação nós sabemos que ela vem pela fé. Então a esperança acompanha a salvação. E é a fé que nos permite ter esperança. Nós precisamos entender isso. Isso está lá em Efésios 2,8. Efésios 2,8. Portanto, é a esperança que sustenta o cristão nos sofrimentos. Ok? A esperança sustenta o cristão nos sofrimentos, enquanto o Espírito Santo, ele vai levar os nossos clamores a Deus com gemidos inexprimíveis, aquilo pelo que nós passamos, o nosso sofrimento, ele vai falar a Deus e ele vem e nos consola. O Espírito Santo é o Espírito Consolador, ele nos consola. E quando nós falamos em sermos consolados, meus amados, nós estamos falando que ele traz alívio, que ele ameniza a nossa aflição, que ele ameniza as contrariedades que nós possamos estar passando, ele conforta o nosso coração, consola aqueles que estão infelizes. E é com isso, meus irmãos, que ele vem e nos traz a esperança. Nos traz a esperança. Mas vamos lá. Vamos ao nosso primeiro assunto, que nos mostra para onde aponta a esperança do cristão. Vamos entrar no nosso assunto, para onde aponta a esperança do cristão. E de cara, meus amados, nós precisamos aqui aprender que a esperança, ela é um substantivo, não é verdade? Ela é um substantivo. E é uma atividade de busca, enquanto colocamos nossas expectativas em algo. Nós precisamos estar buscando, aponta diretamente para aquilo que ainda não vislumbramos. Então nós precisamos buscar, nós precisamos lutar por aquilo, já sabendo o que vai acontecer.
Muitas vezes nós sequer entendemos, porque se refere a um futuro que é esperado pelo conhecimento adquirido, ou por leitura, ou por ensino. O Hebreus 11:1 nos deixa claro que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que ainda não se veem. Hebreus 11:1. Mas entenda que o verbo, quando nós tratamos a esperança como um verbo, o verbo é o verbo esperançar. E o verbo esperançar, ele significa o que? Atividade. É você se levantar e ir atrás, é você construir, é você não desistir, é você levar adiante. E nós cristãos temos pela fé no Cristo Jesus, como diz lá em Tito 1, no versículo 2, nós temos na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, nós precisamos acreditar e ter esta esperança na vida eterna. Já começamos a achar algumas respostas. A esperança é na vida eterna e nas promessas das Escrituras Sagradas, aos que buscarem a Deus de todo o coração e de toda a alma. Olha como vai ficando clara as coisas quando nós vamos entendendo. Não Deus, ele te ama, ele vai te salvar. E você senta, relaxa e pronto. Eu posso cometer erros, posso cometer pecados, posso fazer o que me der vontade, eu vou ser salvo de qualquer maneira. Não. Não é dessa maneira. Nós precisamos buscar a Deus de todo o coração e de toda a nossa alma. Isso pede e alerta a Bíblia Sagrada em todo o seu contexto. Nós precisamos aqui entender a diferença de uma relação de esperança com coisas humanas, meus irmãos. Essas coisas humanas, elas podem sim te decepcionar, porque são expectativas humanas, por necessidades humanas ou promessas humanas. Já a bendita esperança nos é deixada por Deus, ela é espiritual. E crendo em Deus, nós sabemos que Ele cumprirá as suas promessas, sem dúvida nenhuma. Não se permita ter esse tipo de dúvida. Nós precisamos entender que no final nós estaremos com Ele no paraíso. Como diz Paulo lá em Romanos 8, 38, 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, é isso mesmo, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. É desta maneira. Portanto, esperança é confiança de que uma expectativa se cumprirá. Tudo o que está no texto sagrado, meus amados irmãos, vai se cumprir, não tenha dúvida disso, de maneira nenhuma. O apóstolo Paulo, ele escreveu muito sobre esperança. Na verdade, em todas as suas cartas, né? Escreveu em todas as suas cartas, ele sempre denotou alguma coisa sobre esperança. Mas, diretamente, em 11 ele escreveu diretamente sobre esperança. Ou seja, sobre o verso esperançar, porque durante todo o contexto, ele explica a narrativa da busca, da conquista, de tentar, de ir buscar, de chegar lá. Fica claro que nós podemos criar sim esta expectativa, porque a palavra nos garante que Cristo vai voltar e resgatar os que são seus, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Em todo o contexto bíblico nós aprendemos sobre isso, mas em Paulo nós vemos isso em Atos 26, nós vemos isso em Gálatas 5:5. Eu faço aqui um adendo também, que não é de Paulo, mas é 1 Pedro 4:13. Poderia fazer em todos os livros, meus amados, mas eu escolhi apenas 2 aqui para trazer para vocês, né? Que ele fala assim: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegrais exultando. Esperança
no arrebatamento da igreja. Então eu fiz esse adendo para os irmãos, e mais um ainda, né? Nós vemos também de Paulo ali em Efésios 1:18. Vamos para o meu outro adendo já rapidamente, que aí eu já não preciso pensar mais nele aqui. É o João 3,16, porque Deus derramou ao mundo, né, Deus amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ter a vida eterna, esperança. Falou também Paulo em Colossenses 1:27, Romanos 8:25, Romanos 8:25, Hebreus 11:11, Filipenses 4:6, meus irmãos, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 2:19, 2 Tessalonicenses 2:16, Tito 1:2, nós já lemos, 2 Coríntios 1:17. É dessa maneira, mas todo o contexto bíblico nos leva a isso. 2 Coríntios 1:7 também, meus amados, desculpa, não é 2:17, é 1:7, né? Que fala que a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis também participantes da consolação, 2 Coríntios 1:7. E assim, meus amados, nós vemos que a fé, a esperança e o amor devem ser permanentemente alimentados em nosso interior. 1 Coríntios 13:13, a fé, a esperança e o amor devem ser mantidas, essas resistirão. É isso, então nós já temos aí as 11 cartas que ele menciona diretamente o amor. Então nós vemos aí a ênfase dada por Paulo, e posso dizer por todo o Novo Testamento, na esperança futura, que deve ser posta com a realidade atual de uma vida em busca do reino de Deus, meus irmãos. Ele não só fala, ele só não fala de esperança, meus irmãos, no texto de Filemon, porque a carta, além de curta, ela é dirigida a um único cristão. Porém, ela traz em si elementos associados a essa esperança. E ele não fala também em 2 Timóteo. Porém, acontece o mesmo. Os elementos da fala da carta estão associados a esta esperança. Então, se nós formos analisar o Novo Testamento, tudo traz referência a essa esperança. O Antigo Testamento, tudo também nos traz referência a certeza dessa esperança que nós devemos ter na vinda de Cristo e da salvação estando nele. Meus amados, ressuscitar com Cristo no batismo e ter certeza dos fatos ocorridos e apresentados pelas Escrituras e do seu cumprimento e de suas promessas é crucial para nós. Então nós precisamos entender que a fonte da nossa salvação e de nossa esperança é o nosso Deus. Isso fica muito claro para nós. É o nosso Deus. A esperança, ela aponta para as bênçãos presentes, as bênçãos que nós recebemos hoje também aqui nesse mundo e também para o nosso glorioso futuro. E nós devemos assim perseverar, resistindo a todas as tribulações que virão durante nossa caminhada rumo ao seu reino. Passaremos sim por muitos sofrimentos, muitas tribulações, né? Mas nós estamos buscando essa glória para aqueles que perseveraram. Nós vamos perseverar e nós vamos estar ali, onde será a nossa morada eterna. Salmos 33, 20 e 22. A nossa alma, ela espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza. Nele o nosso coração ele se alegra, porque nós confiamos no seu santo nome. É desta maneira, meus amados. O que nós precisamos entender é que não é de hoje que a fé do cristão ela é testada, não é de hoje. Mas nós devemos sim aprender a nos revestir da armadura de Deus e resistir. Efésios 6. Como muitos cristãos vêm resistindo ao longo de todos os tempos. Lembre-se que o reino de Deus ele só será tirado de você se você permitir.
Se você perder a sua fé, se você perder a sua esperança, e aí desistindo desta busca, desistindo dessa entrega, porque se nós estivermos nele, meus amados irmãos, nós podemos sim descansar, perseverar, buscar, mas descansar. Descansar no sentido de ter a certeza, de estarmos convictos de que essa esperança se cumprirá na nossa vida. Portanto, a nossa esperança está em estarmos na eternidade servindo ao Senhor, onde nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará ali o trono de Deus e do Cordeiro, né? E os seus servos, ou seja, nós todos, os serviremos. Apocalipse 22:3 nos traz dessa maneira. Que fique claro, meus amados irmãos, que a história ela é farta de provas. Tem muitas provas do cumprimento das Escrituras até hoje. Tudo que está escrito nela que era para se cumprir até hoje, se cumpriu. E eu não falo aqui de coisas espirituais apenas, não. Eu falo de provas materiais, falo de fatos que ocorreram até mesmo quando a ciência, que tanto quer contestar, acabou se calando, porque não via explicação. Então nós temos muitas provas, sim, meus amados. Eu já vivi isso. A igreja ora e os milagres acontecem. Nós precisamos entender que é sempre de acordo com a vontade de Deus e em comunhão, a igreja em comunhão, orando, clamando, pedindo. Os milagres acontecem, meus amados. Nós precisamos verdadeiramente nos colocar aos pés de Jesus e clamar por Ele. Bom, vamos ao nosso segundo assunto? Vamos aqui ao nosso segundo assunto, que traz uma perspectiva escatológica da esperança cristã. Então ela vai falar aqui da nossa esperança no futuro. Claramente é isso que ela vai falar. Sem esquecer do presente. Lembre-se bem uma coisa. Nós estamos aqui falando sobre a esperança é no futuro, mas nós não podemos esquecer do presente, porque se nós vivemos mal o presente e não abraçamos a nossa fé em Cristo no presente, hoje, na atualidade, conforme diz Romanos 8,18, né? Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada a nós no futuro, no cumprimento da nossa esperança. Né? Entenda, portanto, que o cristão, ele vence no presente, meus amados irmãos, aspirando pelas bênçãos do futuro. Desde o Éden, nós precisamos entender que desde o Éden, meus irmãos, o ser humano viveu a separação, ou seja, o distanciamento de Deus. E hoje mudou, hoje nós vivemos a realidade do sacrifício de Cristo. Nós vivemos uma nova aliança. Ele rasgou o véu de alto a baixo, devolveu assim para nós a comunhão e a paz com Deus. Ele devolveu a cada um de nós essa comunhão e essa paz. Só que tudo isso, meus amados irmãos, é apenas um pequeno reflexo do que nós viveremos na eternidade. Só que nós só viveremos na eternidade devido a isso. Só viveremos na eternidade devido a isso. Eu não fiz nada, você não fez nada, nós não somos merecedores, nós não temos condições, nós somos fracos, nós somos errados, nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Paulo, lá em 1 Coríntios, né, ele fala exatamente assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Cristo fez isso e o Espírito Santo dele está vivo dentro de nós hoje. Dentro de nós, os verdadeiros cristãos. Se nós não somos verdadeiros cristãos, o pecado habita em nós. Se nós somos verdadeiros cristãos, não há como Satanás entrar em você, porque não habita, o Satanás não habita com o Espírito Santo. Então, ou você alimenta o Espírito Santo, ou você vai alimentar o pecado. E nós, os verdadeiros cristãos, nós alimentamos o Espírito Santo. E aí nós podemos falar sim, como disse Paulo lá em 1 Coríntios 15:55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O Espírito Santo tem que estar e permanecer vivo, meus amados irmãos, dentro de nós.
E assim não tem como o maligno agir em nossas vidas, não tem como ele nos segregar, ele não pode mais nos privar de viver a plenitude de uma vida em Deus. Hoje, aqui, já neste lugar, imagina no futuro. Hoje, aqui neste lugar, ele não tem como proibir essas coisas. É através dele, através do Espírito Santo, que nós estaremos com o Cristo no futuro. Nós não podemos, em hipótese alguma, desprezar este presente. Este é o momento da nossa conquista, e não é conquista por mérito, é conquista por entrega, é conquista por comunhão, é conquista por aceitação. Quando se fala de aceitar a Jesus, se fala de participar de todo o exposto da Bíblia e se entregar verdadeiramente a Ele. Não despreze esse presente. Lute, persevere nesse presente. Romanos 5, 3-4. Nós precisamos aprender a nos gloriar nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz em nós o que? A perseverança. E a perseverança, ela nos traz mais experiência. E a experiência, ela nos leva a ter esperança. É certo, meus amados, que a sua promessa se cumprirá na nossa vida. João 14, 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, porque eu vou e vou preparar lugar para levá-los comigo. Meus amados, é fato. Acreditem, tenham certeza disso. Nós poderíamos também aqui, se quiséssemos prolongar a nossa aula bastante, trazer e mostrar esta relação para os irmãos através das dispensações. Os nossos estudos pentecostais, eles nos levam às dispensações, mas ficaria muito longa a aula, teria que falar dispensação por dispensação. Mas resumindo, o que nós precisamos entender é que, sem contar a dispensação da inocência, que estávamos ali no Éden, que Adão estava no Éden, ou seja, a partir da dispensação da consciência, omitindo para os irmãos as informações das demais, é claro, e já indo até a atual, que é a dispensação da graça que nós estamos vivendo, fica claro que o cristão, ele trabalha no presente, porém, vislumbrando o futuro, em todas elas. Haja visto que nós passamos ali pela dispensação da inocência, pela dispensação da consciência, pela dispensação do governo humano, pela dispensação da promessa, pela dispensação da lei, pela dispensação da graça que nós estamos hoje e pela dispensação do milênio. Nós, nessa do milênio, nós estaremos com Cristo, se Deus assim nos permitir. Nós já estaremos com Cristo, nós não passaremos por ela. Passaremos por ela, mas estando ali com Cristo. Portanto, meus amados, quando se fala de dispensação da graça e dispensação do milênio, ficaria confuso explicar isso para os irmãos aqui. Eu poderia explicar aqui, mas se tornaria longa a aula. Alguns acreditam que a dispensação da graça para ali no arrebatamento da igreja. Alguns dizem que ainda ela prossegue até depois do período tribulacional. Então é uma coisa muito longa para a gente explicar, fica para uma próxima aula, se a CPAD passar para nós, ou a gente pode fazer uma aula avulsa a respeito disso para os irmãos. Portanto, meus amados, a esperança no porvir traz consolo e alegria, como fala este segundo assunto que nós estamos entrando agora. Mas entendam que muitos falam da volta de Jesus apenas como uma forma de levar você ou levar qualquer outra pessoa a se conformar com a sua situação. Você é coitadinho, mas Jesus já está vindo, então continua coitadinho. Não é assim não. Isso leva muitas pessoas a se acomodarem, a ficarem inertes, e não é isto que ensina a palavra de Deus. Nós temos que progredir, nós temos que crescer, tanto espiritualmente como materialmente. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos sustentar, nós temos que trazer uma base para a nossa família. E nós não podemos estar acomodados aqui, porque Jesus já está voltando, então eu vou esperar.
Não, nós sabemos sim que a Bíblia ela foca muito no futuro, isso é claro. Mas enquanto nós vivemos, nós precisamos ter uma qualidade de vida. Enquanto nós estivermos com os pés nessa terra, meus amados irmãos, nós precisamos buscar as bênçãos de Deus que está derramada sobre essa terra. Ou será que nós esquecemos da oração do Pai Nosso? Lá em Mateus 6,10, quando ela diz assim, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós estamos aqui, estamos clamando através da oração para que se seja feita a vontade de Deus aqui na terra. Isso não é sentar e se acomodar, isso é buscar, é lutar. E nós vemos assim, então, meus amados, claramente que nós precisamos nesta terra viver o reino de Deus e as suas bênçãos. Nós sabemos que o pecado manchou esta relação, sem dúvida nenhuma, mas o conhecimento da palavra de Deus e a glória futura prometida nos dá estrutura espiritual para que nós possamos perseverar neste caminho. Perseverar neste caminhar, sim. É desta maneira. Nós temos certeza, sabemos que Cristo voltará. Porém, esta certeza não pode servir de ópio para a nossa vida e nem para a vida de ninguém. Marx ele afirma que a religião é o ópio do povo, e com isso ele está querendo dizer o quê? Que ela serve como um anestésico para o sofrimento enfrentado pelos trabalhadores. Então ele está querendo dizer que as pessoas usam a religião para te acomodar, para abrandar o seu sofrimento. Não, mas não, o nosso sofrimento existe. A palavra de Deus diz que nós vamos passar por tribulações. A palavra de Deus ela não vem para amenizar o seu sofrimento, a sua tribulação, mas ela vem para deixar para você certo que você terá um futuro ao lado de Deus se você resistir a todas elas, se você conseguir se conformar com aquilo que diz, conformar no sentido de se formar, de acompanhar aquilo que diz a Escritura Sagrada. É isso. E deixo claro aqui também para os irmãos que, de repente, você deixar de viver devido à iminência da volta de Cristo, não é bíblico. Isso não é bíblico, isso é escatofobia. Escatofobia é você ter medo do final dos tempos. Não se permita o entendimento errado deste assunto, meus amados. Jamais permita que isto atrapalhe o seu crescimento e o seu desenvolvimento, tanto na área espiritual, quanto na área social, na área material, filosófica, intelectual, enfim. Estamos aqui para nos desenvolvermos em todas as áreas permitidas e abalizadas ou avalizadas, como você preferir, por Deus. E você também não pode cometer um outro erro, né, que é a escatomania, ou seja, é você buscar tanto a palavra, buscar tanta informação de várias denominações, de vários lugares, e isso acaba misturando na sua cabeça informações e acaba te levando ao engano. Não pode também. Escatomania, escatofobia, são palavras que nós não conhecemos, muitas vezes não conhecemos, mas precisa ficar bem claro na sua mente. O que nós precisamos deixar claro é que passaremos por todos os problemas que o mundo impõe a qualquer ser humano. Nós, como cristãos, passaremos, porque aqui nós estamos como qualquer um deles. A diferença está em como nós passaremos por tudo isso. Como é que nós vamos passar por tudo isso? Apenas isso. Entenda, porém, meus amados, que uma vida equilibrada nesta terra, ela vai te levar ao reino de Deus. Então nós devemos passar por tudo isso de uma maneira equilibrada, de uma maneira coerente, de uma maneira que nós estejamos aos pés de Jesus, vivendo conforme a orientação das Escrituras. Nós, meus irmãos, cristãos, nós lutamos com o quê? Com as armas da fé. Isto é adorar a Deus, mesmo em meio às tribulações, independente de quais sejam. Por quê? Porque nós sabemos que Deus ele está conosco, Ele passa conosco por elas, e Ele é infalível. Nós precisamos entender que o inferno ele jamais prevalecerá. Muita gente fala por aí, eu estou vivendo o inferno aqui na terra. Resista, persista, lute, persevere, fique ao lado de Jesus, busque Jesus. Nada nem situação alguma irá impedir a nossa fidelidade e adoração a Deus. Entenda, meu irmão, que aqui nesta vida, entenda que é aqui nesta vida, meus amados, que nós alcançamos as moradas celestiais.
Nós estamos hoje vivendo uma guerra espiritual e seremos vitoriosos, sem dúvida alguma, independente de todo o barulho que o maligno possa fazer. Quem de fato age em nossa vida é Deus. Conforme nós já lemos lá em Romanos 8,18, é Deus que age em nossas vidas. A complexidade da vida é muito grande. A complexidade da vida é muito grande, mas somos a igreja do arrebatamento desde o primeiro século. Passamos por essas coisas até os dias de hoje. Nós precisamos entender que a esperança também está ligada àqueles que já partiram. Nós falamos, mas tanta gente já morreu, não aconteceu nada. Né? Mas a esperança também está ligada a eles, porque a vida não pode se resumir, meus irmãos, a um nascer, viver e simplesmente acabar, morrer. A vida não se resume a isso. Ninguém, exceto a Escritura Sagrada, consegue explicar toda a complexidade da vida. E complexidade, quando eu falo aqui, é complexidade no sentido de valor inigualável da vida, um valor incalculável da vida para se viver apenas alguns anos. Uma estrutura tão grande para se viver alguns anos apenas, a ciência não consegue criar um ser pensante. Isso vem de Deus, meus irmãos. A maioria das coisas que pode se criar através da ciência já estão aí criadas. É lógico que nós temos uma expectativa muito grande de tudo, com a permissão de Deus, é claro. Mas o que nós temos aí hoje são essas informações. Né? Agora, nós não estamos falando aqui de complexidade, no sentido de dificultar, uma complexidade no sentido de ser uma coisa muito racional, uma coisa que domine as nossas ações. Não, a complexidade aqui é totalmente no sentido de inigualável, de incalculável, como eu já falei para os irmãos. Portanto, nós temos um futuro garantido por Deus, sim, meus amados. Leiam 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, vocês vão entender isso. E é por isso que existe a doutrina da esperança, é por isso que nós estamos aqui hoje estudando um pouco sobre isso, para te dar a certeza das promessas futuras em Cristo. É por isso que nós estamos aqui hoje, trazendo esse tipo de orientação, aprendendo juntos sobre isso. E quando nós falamos aqui no texto mencionado, nós falamos também sobre a âncora, né? A âncora, meus amados irmãos, ela significa deixar fixo, manter firme em um local desejado. E a âncora também é um objeto, todos nós sabemos, né? Mas para resumir, porque nós já sabemos que a nossa âncora é Jesus Cristo, nós vemos essa âncora em alguns túmulos na arqueologia, são achados arqueológicos, foram encontrados nesses túmulos desenhos de âncoras. Né? A âncora cristã, ela tinha a forma de 2 braços, né, cruzados assim, e um anel em cima, no topo, que é para poder passar aquela corda. E assim ela se transformou numa alternativa de representação da cruz. Então não é só o peixinho que era usado como representação, a âncora também ela era usada, em especial naquela época em que era muito perigoso revelar qual era a sua religião. Em outros países ainda é assim, mas aqui no Brasil, graças a Deus, até o momento nós ainda temos liberdade para aparecer, para falar, para poder explicar e ensinar os irmãos. Mais adiante, a âncora ela reapareceu com outro significado. Aí ela já veio com um símbolo de virtude teologal, com um símbolo de virtude de esperança, porque de acordo com o texto de Hebreus, né, ele diz que Cristo é a âncora em quem nós podemos confiar. Ele é a âncora a quem nós devemos seguir, meus amados. Então nós vemos, portanto, que a nossa esperança ela é real. Muitos se decepcionam, mas esses que se decepcionam, eles esperam da vida e se esperam também na vida. Porque eles acreditam na política, no social, em homens, em um pastor, em um falso profeta, ou seja, no possível, humanamente falando, mas nós não, nós esperamos no Senhor, e Ele vive, meus irmãos. Você pode procurar em qualquer outra religião, e seus líderes e mentores estarão mortos e enterrados. Em muitos casos, são até mesmo invencionices para serem usadas para dominação humana.
Né? Vocês já ouviram falar, mudando um pouquinho, mas me ocorreu aqui, vocês já ouviram falar que a esperança é a última que morre? Então, não é o caso que nós vivemos, não. Nós não vivemos, não, porque a nossa esperança, ela não pode morrer. A nossa esperança, ela é eterna. A nossa esperança é Cristo, Jesus, meus amados. E Ele vive. Não se esqueça disso, Ele vive. Entenda que a palavra de Deus que nos faz manter viva essa esperança é a palavra de Deus. Nós não precisamos ficar olhando as coisas e vivendo as notícias para nós entendermos que Cristo está voltando. Não precisamos ver as desgraças que estão acontecendo aí. Nós não dependemos de tragédia nenhuma para abrir o nosso entendimento, porque a própria palavra de Deus nos garante da sua volta, como garante também o resgate dos seus filhos e explica como isso tudo vai acontecer. A guerra e tudo, ele explica tudo. Nós não precisamos ficar vendo o jornal e nos preocuparmos daquela tremedeira, nervosismo. Não, nós já sabemos o que vai acontecer. Meus amados, nós como filhos de Deus, nós seremos resgatados. Eu tenho essa esperança, você tem que ter essa esperança, todos os cristãos têm que ter essa esperança. E a esperança na certeza pelas práticas que nós fazemos, que é aceitar a Cristo, aceitar a Deus e praticar a sua palavra, viver de acordo com seus ensinamentos, repelindo os pecados, as injustiças. É desta maneira. Então ele virá e vai resgatar os seus filhos, que são quem? Os verdadeiros cristãos, ou seja, aqueles que o buscam em espírito e verdade, como diz a sua palavra. Entenda, meus amados, que aqueles que morreram vivendo esta esperança verdadeiramente, vivendo essa esperança e conforme dita a palavra de Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo, eles já estão com Deus. Nós já estudamos sobre isso, eles já estão ali com Deus. E seus corpos, eles serão transformados no arrebatamento da igreja, formando no céu a completude da sua vida na terra. Desta maneira, a nossa morada é no céu, meus irmãos. Não se esqueçam jamais disto. Aqueles que já estão com o corpo no pó da terra já estão com Cristo Jesus, desde que sejam salvos. E nós temos que estar aqui buscando isso. Se nós não formos arrebatados e nós formos à sepultura, o nosso corpo estará ali aguardando, porque o nosso espírito, a nossa alma estará com Cristo Jesus já no paraíso. Amém? Que Deus abençoe, eu espero que vocês tenham entendido bem essa aula de hoje e a semana que vem nós estaremos na última aula desse trimestre. Amém? Deus abençoe grandemente, muita saúde e paz a todos.